Lei da Criatividade para a Prosperidade, capítulo 4, parte 2. Faça diariamente uma lista. O método de criatividade em se anotar os nossos desejos provou ser tão eficaz para uma amiga minha que tinha escola para modelos que ela gravou em fita instruções explicando como fazer a lista, como fazer as revisões diárias, etc. Ela usa a fita como parte do programa de sua escola. Qual foi o resultado? Muitas de suas alunas conseguiram o trabalho que haviam escolhido em programas de moda, tanto pela televisão como pelo rádio. Após terem conscientemente feito listas personalizadas do trabalho que desejavam, do quanto queriam ganhar, do número de horas que desejavam trabalhar e das condições de trabalho que esperavam conseguir, outra maneira simples, mas eficaz para se invocar a lei da criatividade para a prosperidade é a de começar e terminar seu dia fazendo anotações e listas. De manhã, eu sempre fico calmamente sentada por alguns minutos, quase sempre com uma xícara de café, enquanto penso sobre o dia que vou viver e sobre as grandes e pequenas coisas que desejo que sejam realizadas para mim e para os outros. Faço uma lista das coisas que desejo que aconteçam. Isto leva apenas alguns minutos, que eu considero ser um tempo bem gasto, pois sinto poder ter controle do meu dia. Sempre redijo uma nota de agradecimentos a Deus no fim de minha relação para que haja perfeita realização e completa satisfação. É extraordinário como tantas coisas me protegem, sem que eu faça nada mais do que relacioná-las e dar graças para que elas sejam realizadas com a ajuda divina. Da mesma maneira, no fim do dia, eu me ocupo alguns minutos para repassar o que aconteceu durante o dia e escrever bilhetes de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas e pelos benefícios alcançados. Comumente começo também a pensar no dia seguinte, fazendo anotações para uma completa realização. Sinto que isso me assegura paz de espírito e uma noite repousante. Cheguei à conclusão que esse método de fazer minhas listas de manhã e à noite era tão gratificante e esclarecedor, porque há sempre mais bênçãos para se relacionar do que se esperava, que agora esse ritual, quando me empenho a fazer minhas listas, raramente as coisas saem erradas para mim. Muitos usam este método se por acaso o fato de se usar a técnica de fazer listas esteja lhe parecendo um tanto banal, posso assegurar que é uma técnica de sucesso usada por pessoas bem-sucedidas, mais do que podemos imaginar, pois elas não apregoam os segredos de seu êxito. Dois famosos engenheiros mostraram-me confidencialmente as cadernetas que guardam no bolso de dentro do paletó, as quais tiram quando as coisas ficam agitadas durante o expediente. Imediatamente eles fazem anotações de como gostaria que as coisas acontecessem, e assim, no meio de tanta gente que nada suspeita, eles fazem uma anotações e tomam controle da situação. Recentemente, em uma de minhas classes, uma senhora perguntou a seu filho jovem executivo sobre um curso de especialização que ele estava fazendo em sua companhia. Ele explicou que lhe haviam ensinado a usar uma nova técnica psicológica a fim de resolver seus problemas como executivo. Naquele curso, ele havia aprendido que o método moderno mais adequado para resolver problemas era o de se sentar calmamente, escrever sobre o problema, anotar o que ele considerava ser a melhor e mais importante solução, depois rasgar suas anotações e descontrair-se, na certeza de que a solução que havia escolhido ou algo ainda melhor irá se manifestar, pois ele havia conseguido chegar a uma solução prática, tanto em sua mente como no papel. Ele ficou bastante surpreso quando sua mãe lhe disse que ela estava usando aquele método há muitos meses, tendo aprendido em nossas aulas. O rendimento
de um médico subiram consideravelmente em poucas semanas depois que ele começou a notar a soma total que desejava em sua clínica rendesse todas as semanas. Ele havia antes experimentado pensar em termos de rendimentos mensais, mas os números que lhe pareceram muito altos para que ele mentalmente os aceitasse. Quando ele começou seu plano a nível semanal, pareceu mais fácil para sua mente aceitar a ideia de um aumento de rendimento semanal. E assim, seu desejo imediatamente se realizou. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a teu pescoço, escreva-a na tábua do teu coração e encharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3:4. Quando se está tentando obter a graça e a boa compreensão aos olhos de Deus e dos homens, a técnica de escrever o que deseja é realmente poderosa. Escreva para os anjos dele. Se você deseja compreensão com relação aos assuntos financeiros, é bom que você sigilosamente escreva recados às pessoas envolvidas. No caso, em envelopes, sele e coloque por algum tempo em sua Bíblia. Os místicos costumavam dizer que todos temos um anjo ou um ser superior e que quando não conseguimos convencer nosso anjo de maneira costumeira, devemos sigilosamente escrever a ele. De fato, os místicos ainda mais longe e davam esse tipo de pessoas com quem é mais fácil tratar de maneira satisfatória, escrevendo-se aos seus anjos, do que tentando argumentar com elas. Você estará talvez pensando, acredito que seja um belo misticismo, mas na prática, como será esse método de se escrever aos anjos? Pois bem, você deve ouvir que se está tendo dificuldades com alguém, é porque não está sendo capaz de convencê-lo pelos métodos usuais. Então, o que você tem a perder se sigilosamente tentar convencê-lo através dos seus seres superiores ou dos seus anjos? Um negociante estava tendo dificuldades em fechar um negócio há muito tempo pendente. Todas as pessoas envolvidas estavam conformes, com exceção de um homem que vivia mudando de ideia e que parecia totalmente inseguro acerca de tudo que fazia com que as coisas ficassem inseguras também. Em desespero, o negociante decidiu tentar o método de se dirigir aos anjos por escrito. Parece que o homem que estava atrapalhado era um tímido, apreensivo e sempre com medo de alguma coisa. O negociante sigilosamente escreveu juntamente o oposto ao anjo de, digamos, João da Silva. Eu o abençoo e agradeço por você estar levando esta transação a um bom termo. E que todos os interessados fiquem satisfeitos e abençoados. O negociante escreveu essas palavras 15 vezes, pois havia aprendido que os antigos acreditavam que o número 15 dispersava e destruía as situações difíceis. Alguns dias depois, o negociante fez uma chamada interurbana para me contar que a pessoa que se mostrava relutante o tinha visitado em seu escritório e lhe havia dito: venha ao meu escritório amanhã de manhã, pois os papéis já estão prontos para serem assinados. Essa situação já se prolongou por muito tempo e estou ansioso por vê-la resolvida. A transação foi rapidamente concluída. Anotações podem saldar dívidas. Outra técnica de anotações realmente proveitosa para saldar dívidas é a seguinte: quando as contas se acumulam, é também interessante se fazer uma lista das mesmas e a quanto somam. E ao lado ou embaixo de cada uma escrever as mesmas palavras com relação ao seu pagamento imediato. Certa vez um negociante trouxe uma pasta cheia de contas a pagar e me perguntou de que maneira posso usar o pensamento promissor para pagar essas contas. Algumas já datam de alguns meses. Nós então nos sentamos por mais ou menos 1 hora, fazendo lista das importâncias devidas e a quem eram devidas, relacionando em primeiro lugar as mais antigas e as mais urgentes.
Depois descrevemos as palavras acima mencionadas sobre seu imediato pagamento, como se fosse humanamente impossível saldar aquelas contas de imediato. Fizemos então uma outra lista relacionando aquelas que tinham que ser necessariamente pagas em uma semana e fazendo o seguinte comentário: dou graças para que você seja imediata e totalmente paga, até estipulando a data para dali a uma semana. Uma vez por semana, ele vinha com sua pasta de contas e pouco a pouco constatamos que elas estavam sendo saldadas. Levou cerca de 2 meses para ele ficar com todas as contas em dias. Quando isso aconteceu, concordamos que ele usaria a mesma técnica no primeiro dia de cada mês, para que todas as contas fossem pagas em dia. Parece que esse método ajudou a controlar mentalmente seus assuntos financeiros. Logo que ele conseguiu um domínio mental, ele pôde saldar as suas obrigações financeiras em dia. Ai daquele que escrever sobre suas atribulações. Foi Isaías quem nos aconselhou: ai dos que estabelecem leis iníquas, escrevem injustiça. Isaías 10, 1. Isto, sem dúvida, se aplica também a assuntos financeiros. Um meu conhecido estava em dificuldades financeiras no início. Elas não eram tão prementes. Com uma mudança de atitude, elas poderiam sem dúvida ser facilmente resolvidas. Não percebendo isso, devido às suas preocupações, ele começou a escrever detalhadamente a alguns amigos sobre as dificuldades. À medida que ele exagerava suas dificuldades tanto para si mesmo como para os outros, elas literalmente se acumulavam. Depois que ele começou a aplicar o pensamento promissor, a sua situação foram necessários ainda alguns meses para ela começasse a melhorar. Ele sentiu que devia deixar de falar de suas atribulações e parar de escrever qualquer coisa de maneira negativa. Quando ele começou a entender o processo e a sigilosidade, escrever como desejava que os seus negócios se encaminhassem, pela primeira vez em muitos meses suas dificuldades começaram a diminuir. Da mesma maneira, quando as coisas se apresentam adversas, é bom que você sigilosamente escreva todos os dias como gostaria que elas fossem. Isto não só ajuda sua mente a aceitar a melhora que você deseja, mas também é como se o desejo que você escreveu subisse aos céus para ser subconscientemente sintonizado, a fim de que todos os envolvidos no caso comecem a cooperar e ajudá-lo. Aqui também isso pode lhe parecer um método místico, mas se ele produz para você bons e práticos resultados, por que hesitar em ser um místico moderno? Controle seu passo e seu futuro. É também proveitoso adquirir esse controle do passado e do futuro, fazendo-se sobre eles um relato por escrito. Ao aconselhar as pessoas, tenho percebido que muitas vivem no passado lamentando os erros cometidos. No entanto, olhar para trás impede que você olhe para frente e faça progresso, tanto no presente como no futuro. Percebi também que pessoas realmente excelentes têm medo do futuro. De qualquer maneira, escreva como você gostaria que as coisas tivessem acontecido com relação aos erros do passado e como você gostaria que sua vida venha a ser no presente e no futuro. Quando se escreve como desejaríamos que os decepcionantes acontecimentos do passado tivessem sido, parece que extirpamos as lembranças de tais acontecimentos. Conheço várias pessoas que passaram por experiências desagradáveis e que telefonaram, escreveram ou falaram pessoalmente, dizer às pessoas envolvidas no caso que não pensavam mais no incidente e que todos estavam perdoados. Em muitos casos, as pessoas que tinham sofrido amargos ressentimentos e incompreensões estabeleceram um feliz relacionamento. Da mesma forma, se existir algum acontecimento futuro que lhe possa apoquentar, faça um controle mental relacionando
a maneira pela qual você deseja que ela venha a acontecer. Se você tiver transações comerciais sobre as quais não se sente seguro, escreva os nomes de todas as pessoas implicadas e de como você deseja que haja um relacionamento harmônico e de compreensão, para que possam dar excelentes resultados, já que não existe o fator tempo na esfera mental. Sua mente pode se projetar para o acontecimento futuro, antecipando a harmonia e os excelentes resultados que deseja, a fim de que tudo ocorra fácil, rapidamente e com sucesso. Quando compreendemos e treinamos nossa mente para trabalhar por nós, ela se tornará nosso mais excelente escravo. Um dos jovens executivos mais bem-sucedidos que conheço contou-me que, quando ainda adolescente, havia delineado um plano para 12 anos de sucesso, o que ele realmente conseguiu. Embora tenha menos de 30 anos, ele é considerado um homem abastado, e tudo indica que, indubitavelmente, ficará milionário nos próximos 10 anos. Este método é positivamente poderoso. A lei da criatividade para a prosperidade pode ser positivamente poderosa para fazer com que os acontecimentos do passado, do presente e até mesmo do futuro possam lhe trazer sucesso e felicidade. Todos nós temos anseios que desejamos ver realizados. Por que não começar calmamente a se juntar a outras inúmeras pessoas e conseguir os maiores bens através do métodos de criatividade para a prosperidade? Comece agora, honestamente, se perguntar: o que é que você mais deseja? Seja explícito, preciso e sincero consigo mesmo. E depois escreva os seus mais fortes anseios. Depois, sem contar nada a ninguém, diga a você mesmo que você almeja a divina realização dos seus desejos e declare: dou graças para a imediata, completa e sublime realização desses desejos. Tudo isto, ou coisas ainda melhores, se concretizarão ao devido tempo, de acordo com a generosa bondade de Deus para comigo. Depois faça diariamente em suas listas as alterações ou as revisões que você julga necessária. Trabalhe em sua lista pelo menos 15 minutos por dia. Não hesitem em persistir neste método tão simples e depois se prepare para receber uma avalanche de felizes resultados. Muito mais do que você jamais sonhou virá ao seu encontro, porque o benévolo universo de Deus almeja que você prospere e seja abençoada. Novamente, desejo lembrá-lo de que disse Goethe: o que você pode fazer e o que você pensa que pode fazer. Comece a fazê-lo agora. Ser destemido é ter geniosidade, força e magia. Por que não por isso a prova agora? Como me dizia sempre um pensador promissor, percebo que os resultados estão realmente sendo conseguidos quando começo a me dirigir a eles. Os métodos de criatividade que aprendi aqui são processos simples, mas comprovados para ajudar você a começar a se dirigir ao encontro do sucesso. Além do mais, quando você começar a proceder assim, não se surpreenda se o sucesso vier ao seu encontro quando você estiver em menos da metade do caminho.